municipais. 3 objetivos principais foram estabelecidos pelo Grupo Parlamentar no quadro das jornadas nas comunidades, jornadas municipais. O primeiro objetivo, realizar atividades de solidariedade no quadro da contribuição que os deputados do Grupo Parlamentar todos fizeram para partilharmos com a sociedade 50% do fundo de instalação. Nós estabelecemos 3 períodos para realizarmos atividades de solidariedade. O primeiro período foi feito no mês de dezembro do ano passado. Estamos agora no segundo período. Aqui importa dizer que no primeiro período, 5 províncias foram abrangidas, tanto as mais próximas de Luanda, com exceção da província do Huam, que não sendo próxima a Luanda, foi beneficiária. Portanto, falo concretamente da província de Luanda, província do Bem, província do Kwanza Norte, província do Kwanza Sul e a quinta província, a do Huam. Nesta segunda fase, todas as províncias vão ser beneficiadas por este Fundo de Solidariedade. Portanto, o primeiro objetivo, realizar atividades de solidariedade. O segundo objetivo das jornadas nas comunidades é estabelecer contato direto com o cidadão, sobretudo nos locais de maior concentração. Falamos especialmente dos mercados. Portanto, em todas as cidades capital da província, todos os municípios vão ser visitados. Vamos ter um dia específico, portanto, quarta-feira, para o contato direto com o cidadão nos mercados. O terceiro objetivo, fazer a auscultação. Portanto, no quadro do projeto de lei orgânica de institucionalização efetiva das autarquias locais, que foi tornada pública iniciativa do passado dia 4 de março. Portanto, nós estamos agora para dizer que já estamos a receber várias contribuições. Oficialmente o prazo que nós estabelecemos é de 30 dias, já terminou, mas entendemos que, independentemente das contribuições recebidas das províncias, também fora do país, precisamos estabelecer contato direto com o cidadão. E aqui é importante dizer, também, primeiro, felicitar a juventude angolana, felicitar a sociedade civil, felicitar também a Igreja, que queremos particularizar a CIAST, fruto da pressão da sociedade, e também aqui passa a modéstia, a iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar da UNITA. O governo sentiu-se pressionado e foi mesmo obrigado a responder. Que não tenhamos ilusões em relação a isso. Não esteve, em momento algum, o governo gostaria de realizar autarquias tão cedo. O governo foi obrigado a reagir, a apresentar uma proposta sem consultar, sem fazer consulta à sociedade. Portanto, no fundo, foi para procurar, o Grupo Parlamentar da UNITA apresentou no passado dia 4 de março. Em todo caso, nós nos congratulamos. Portanto, seja a iniciativa do Executivo ou do Grupo Parlamentar, ninguém pode reclamar a sua paternidade. As leis são feitas para servir a Angola. Portanto, queremos aprovar leis justas, que tenham impacto direto na qualidade da vida das pessoas, também permitam a administração pública. Eu vou ler aqui o teor da comunicação que nós remetemos à senhora Presidente da Assembleia Nacional. Faço isso pelo seguinte: talvez não fosse necessário fazer referência à comunicação endereçada à Presidente da Assembleia Nacional, mas infelizmente estamos a receber de algumas províncias algumas indicações que existe da parte do governo algum nervosismo e alguma pretensão de inviabilizar a boa realização das jornadas nas comunidades. Por isso, primeiro vamos apresentar o teor da comunicação feita para a Presidente da Assembleia Nacional, depois para o Comandante-Geral da Polícia Nacional e
Para os governadores, o teor é rigorosamente o mesmo. Vamos pegar aqui o teor da comunicação que nós enviamos para ao senhor governador de Benguela, a província para onde pessoalmente deverei me dirigir, me deslocar. A Sua Excelência, Doutora Carolina Cerqueira, Presidente da Assembleia Nacional. Tenham respeitosos cumprimentos. No primeiro tem assunto. Trabalho segundo o programa do Grupo Parlamentar. Venho em nome do Grupo Parlamentar da UNITA comunicar a Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, nos termos da linha O, do artigo 24, da linha E, do artigo 46, da linha C, do número 2, do artigo 105 e da linha B, do número 1, do artigo 106 do Regimento da Assembleia Nacional, a realização de jornadas municipais de 8 a 13 de abril do ano em curso, com o propósito de apresentar o projeto de lei orgânica da institucionalização efetiva das autarquias locais, na sequência da consulta pública que termina a 5 de abril. Excelência, o Grupo Parlamentar da UNITA indicou grupos de deputados que deverão trabalhar nas 18 províncias do país e determinados municípios. Nos termos do Regimento da Assembleia Nacional, a segunda semana do mês, e aqui especialmente do mês de abril, está reservada aos trabalhos segundo o programa dos grupos parlamentares. Excelência, o programa de atividades obedece ao seguinte calendário. 8 de abril, chegada dos deputados às cidades capitais de províncias. 9 de abril, período matinal, saudação de cortesia aos governadores provinciais, autoridades religiosas e tradicionais. Período vespertino, atividades de solidariedade social. Dia 10 de abril, visita dos deputados aos mercados municipais. 11 de abril, sessões de auscultação e informação dos cidadãos. Aqui é importante dizer que a auscultação vai ter dois caráteres. No período matinal, o caráter vai ser personalizado. O segundo período de tarde vai ser auscultação pública. Dia 12 de abril, visita aos municípios e realização, portanto, em função do programa local, visita aos municípios e realização de conferência de imprensa de balanço. 13 de abril, o regresso das delegações a Luanda. Temos delegações que vão regressar dia 14, outros dia 15, em função das licenças. As delegações de deputados que partiram para as províncias do Cunene, do Quano-Cubango, Lunda Sul e Lunda Norte, vão fazer, na prática, 2 dias. As delegações que foram para Cabinda, Namibe e Mochico vão de voo e o regresso está condicionado à programação da nossa Companhia Aérea Nacional. Aqui é importante dizer que o Grupo Parlamentar selecionou a segunda semana, porque nos termos do regimento, o mês está organizado por semanas de trabalho. A primeira semana do mês é dedicada ao trabalho das comissões. A segunda semana é dos grupos parlamentares, em função do programa do grupo parlamentar. A terceira semana é dedicada às sessões plenárias. A quarta semana é dedicada ao contato direto com o eleitorado. Os grupos de deputados residentes das províncias, as delegações parlamentares, preferencialmente deverão fazer o seu trabalho na quarta semana. A segunda semana, especialmente reservada aos grupos parlamentares. Portanto, do ponto de vista legal, estamos dentro do nosso programa. O mesmo teor da comunicação à senhora governadora, desculpa, à senhora Presidente da Assembleia Nacional, também remetemos ao senhor Comandante-Geral da Polícia Nacional. E temos comunicação dirigida aos governadores, já devidamente especificadas as atividades que
vão ser desenvolvidas pelas delegações de deputados. Uma nota, para terminar a parte sobre as jornadas parlamentares, depois fazemos referência a mais duas situações. Estamos a receber de alguns governadores comunicação. Temos aqui do Kwanza Sul, temos do Kwanza Norte, temos a do Mochico, depois temos de Cabinda, temos do Pengo, do Zaire. O teor é rigorosamente o mesmo. Portanto, nos apertamos a chamar, eles responderam ao presidente do grupo parlamentar, ao grupo parlamentar, com base numa catequese do MAC. Eu vou ler dois documentos, duas respostas que foram feitas. Para os senhores jornalistas terem uma ideia do país em que nós nos encontramos. Mas antes, fazer alusão rigorosamente ao plano que nós estabelecemos para as províncias. Excelência, Sr. Governador da província, de qualquer província, assunto o plano de trabalho dos deputados parlamentares da UNITA da província do Zaire, respeitosos cumprimentos. Excelência, venho, em nome do grupo parlamentar da UNITA, apresentar à Sua Excelência Governador da província do Zaire o calendário do programa de atividades dos deputados do grupo parlamentar da UNITA da província do Zaire. 8, chegada dos deputados. 9, primeiro dia de trabalho. 10, segundo dia de trabalho. 11, terceiro dia de trabalho. 12, quarto dia de trabalho. 13, regresso. Primeiro dia de trabalho, dia 9, período matinal. Saudação de cortesia ao governador da província. Saudação de cortesia ao governador da província. Saudação de cortesia ao bispo. Saudação de cortesia à autoridade tradicional. Visita às igrejas. Em rigor, este é o mesmo plano para todas as províncias. Portanto, aqui estamos, hoje citamos os governadores. Tem um período de vespertino, segundo dia, tudo assim. Vamos vermos agora, os senhores jornalistas, depois que quiserem, a partir da nossa assessoria de imprensa, podem ter acesso à comunicação. Está tendo interesse público, não temos nada a esconder. Vamos agora às respostas recebidas dos senhores governadores. Vamos começar pela província do Mochico. Mochico recebeu a nossa comunicação dia 3 de abril. Portanto, mas nós assinamos dia 1 de abril. Chegou dia 3 de abril. O mais caricato é que o governador responde dia 2 de abril. Está assinado dia 2 de abril. No dia 1 de abril, a maior parte dos governadores receberam a nossa comunicação e automaticamente foi acionado um programa enviado para as províncias todas para estabelecer o tipo de resposta. E é rigorosamente o mesmo. Sua Excelência, Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, com conhecimento do Presidente da Assembleia Nacional e Ministro de Administração do Território, assunto o plano de trabalho dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA da província de Mochico. Excelência Deputada, acusamos a recepção do vosso ofício, está tudo ali, a data do dia 1 de abril, sobre o assunto de acima. Vimos, por este meio informado, não acusamos qualquer notificação para efeito dirigido à Sua Excelência, Presidente da República e titular do Poder Executivo. Pelo Governo Provincial e as administrações municipais não terão qualquer envolvimento nas atividades por vós programadas. Sem outro assunto, recebam os nossos votos de elevada estima e consideração. Este é o governador do Mochico. Vamos agora ao Sr. Governador do Zaire. Portanto, o princípio é o mesmo. Em resposta, acusamos a rescisão do vosso ofício,
em resposta, por incumbência de Sua Excelência Adriano Mendes de Carvalho, governador da província do Zaire, somos a comunicar que não recepcionamos qualquer ofício presidente proveniente da Presidente da Assembleia Nacional, nem do seu gabinete, dando nota da realização das atividades em que o vosso ofício faz referência. Nesse sentido, este Governo, bem como administrações municipais, não se encontrarão envolvidas nas aludidas atividades. Vamos para a província do Kwanza Norte. O princípio é praticamente o mesmo. Tendo atenção à especificidade do assunto, o Governo Provincial do Kwanza Norte não recebeu até o momento alguma notificação da Presidente da Assembleia Nacional, sendo o órgão competente de representação do povo soberano para os devidos efeitos. Um grande equívoco. De acordo com a planificação das atividades, deve realçar que o Governo local, nestes dias, de 8 a 13 do corrente, tem já agendado tarefas que, da vossa presença, não será possível um acompanhamento plausível e de grande porte. O Governo Provincial, administrações municipais e comunais não poderão estar envolvidas nas atividades de que todos pretendemos. Nós temos a província do Kwanza Sul. O princípio também é o mesmo, todos acusam a sessão. Sobre o assunto, cumpre-me informar que não recebemos qualquer documento da Presidente da Assembleia Nacional dirigido ao titular do Poder Executivo para efeito de realização das atividades programadas. Neste sentido, o Governo Provincial e administrações municipais não terão qualquer envolvimento nas mencionadas atividades. Estas são as respostas. O mesmo é válido para a província do Bengue, a província de Cabinda. Já temos até agora 8 províncias a responderem nesse sentido. Senhores jornalistas, 2 notas em relação à postura dos senhores governadores provinciais e, obviamente, do senhor Ministro de Gestão do Território. O tipo de resposta é o mesmo. Denota claramente que receberam um instrutivo do MAT. Segundo, o mais grave e vergonhoso, que nós nem sequer, nós podíamos fazer isso, mas nem sequer programamos atividades para fiscalização dos governadores e administradores municipais. Se é para receber saudação de cortesia, um governador tem de ter autorização do Presidente da República, o país está rigorosamente pior do que nós estávamos a pensar, ou estamos a viver. Está pior do que nós estamos a viver. É impensável. Há questões que nem sequer é política, é educação. Nós entendemos que não estão programadas atividades de fiscalização, mas a província tem o representante máximo do titular do Poder Executivo, auxiliar máximo do titular do Executivo, devemos saudar, apresentar oficialmente o nosso plano, de forma direta, mas nada. São 3 atividades que vamos fazer que não envolvem o governo. Mas eles têm a obrigação de garantir a nossa segurança. Aqui é preciso deixar mais claro. Quer queiram, quer não. Agora, quando os deputados do grupo parlamentar da UNITA ainda são vistos como inimigos, porque esta atitude é inamistosa, não tenhamos dúvidas. O país está acabado. O país não tem governo. O país não tem governo. Agora, nós queremos ligar essa situação do governo, essa incompetência toda, essa falta de elevação ética e moral da parte dos seus governadores, com uma situação, no mínimo, caricata da parte do governo. Só para termos uma ideia da descoordenação do governo. A semana passada, todos nós ouvimos que um grupo de cidadãos angolanos residentes fora do país estava a realizar alguns encontros. Da parte do Ministério das Relações Exteriores, foi tornada
República uma nota a demarcar-se da realização daqueles foros. Os jornalistas viram esta nota, nem precisamos aqui voltar a ler. Demarca-se daquelas atividades. Portanto, orientaram as representações diplomáticas no país, a desculpa fora do país, para que não se associassem aquelas iniciativas. O mais caricato é que as relações exteriores orientam num sentido, o Presidente da República, titular do Poder Executivo, recebe o grupo de representantes. Mas o que é que se passa? Vejam o nível de descoordenação que existe da parte do nosso governo. Isto é muito grave. É muito grave. As relações exteriores estão num sentido, os governos provinciais estão num sentido. E aqui é importante dizer que esses governos provinciais que não querem receber os deputados vão receber este grupo de angolanos especiais, né? Exatamente isso. Vão recebê-los. Temos conhecimento disso. Portanto, não precisam excluir, hostilizar os deputados da nação. Não precisam. Mas esta é a nossa triste e vergonhosa realidade. Portanto, nós queremos aqui manifestar, em nome dos deputados da Assembleia Nacional, do Grupo Parlamentar da UNITA, em nome dos angolanos que nos elegeram, e aqui é importante dizer que nós fomos legitimamente eleitos pelo povo. Nós não fomos eleitos na coleia da Comissão Nacional Eleitoral, de forma nenhuma, nem do Tribunal Constitucional. Nós estamos aqui em representação legítima dos angolanos. Em nome do povo angolano que nos elegeu, manifestar a nossa profunda indignação. Porque o governo não sabe cumprir as suas tarefas, não sabe cumprir a sua missão. É uma grande vergonha. Portanto, senhores jornalistas, este é o nosso plano. Vou passar agora para a leitura das delegações que vão trabalhar nas 8 províncias. A província do Bengo coordena o grupo deputado Peregrino Isidro Wang, integra a deputada Clementina José da Silva e os deputados Muniz Alfredo e Joel Pacheco. Província de Benguela, Liberty Chiaca, Nuno Dala, José Avelino Canjamba, Maria do Espírito Santo. Província do Bié, deputado Simão Albino Dembo, Celso Torres, Rodrigues Tandala e Anabela Sapalano. Província de Cabinda, deputada Albertina Navem Bangol, João Manuel, Gervásio Zau, Lourenço Domingo, Xavier Lugota. Kwanza Sul, deputados Amélia Judite, coordenadora, primeiro nome é sempre a coordenadora, deputada Maria Emília Inácio, deputado Armando Caquepa, deputado Espino Conga. Quando Cubano, deputados João Muzaza, David Vissadila, Jeremias Abilho, mais um assessor do grupo parlamentar, Maurílio Vieira. Cunene, deputado Alcides Sacala, coordenador, integra os deputados Custódio Agostinho Camargo, Sandra Henriques, Monteiro Eliseu. Para a província do Huambo, deputado Américo Chivucuvuco, deputado Olívio Quilungo, deputado Apolo Iacovela, deputado Marcelo da Chala, deputada Clarice Caputo e deputado Jorge Martins da Cruz. Província da Huila, deputado Conceição Paulo Faria, o coordenador. Tem os deputados Augusto Samuel, Ariane Nhane, Estevão Pedro Neto. Província de Luanda, a deputada Miguel Oeda, coordenadora do grupo, deputado Adriano Sapinal, deputado Jorge Vitorino, deputado Luís Nascimento, deputado Manuel da Fonseca,
deputado Virgílio Samson. Lunda Norte, deputado Lázaro Cacunha, coordenador. Temos os deputados Gaio Cacoma, Domingos Oliveira, Fernando Manza e Domingos Palanga. Lunda Sul, deputado Lafoia, coordenador. Temos os deputados Ernesto Casson, Saúde Tizau e Vasco Sangongo. Província de Malange, deputado Justino Pinto de Andrade, coordenador. Temos os deputados Faustino Mumbica, Mardanês Calunga, Carlos Xavier. Província do Mochico, coordenador, deputado Eugênio Manuacol. Já estão no Mochico, chegaram ontem. Deputada Irina Ferreira, deputado Jeremias Maula e o assessor Pedro Cangombe. Província do Namibe, deputado Florencio Canjama, deputado Américo Wongo, Sampaio Bucanda e deputado Lerle Júnior. Província do Uís, deputado Álvaro Chupamanga Daniel, deputado Franco Marcolino Nhanho, deputado David Álvaro, deputado Félix Simão Lucas, deputado Esteves Diavova. Província do Zaire, deputado Silvestre Samin, o coordenador, deputado Diamantino Mussocola, deputado Pedro Tana, deputado Olibano e deputado Manuel Barro. Estas são as 18 delegações que oficialmente, a partir de hoje, começam a trabalhar nas 18 províncias do nosso país. Aqui é importante salientar que o programa vai ser realizado, as atividades principais, rigorosamente nos mesmos calendários, nos mesmos horários. Portanto, no período da tarde, com exceção da província de Luanda, em relação à atividade de solidariedade social. Só. Quarta-feira temos contactos com cidadão em todas as praças, ou nas principais praças. Luanda vai apresentar amanhã o calendário das visitas a 2 grandes praças de Luanda. Mas quarta-feira, em todas as províncias, faremos visitas aos mercados. Quinta-feira vai ser o dia da auscultação, em todas as sedes provinciais. Sexta-feira também vai ser feita a auscultação em alguns municípios. Podem ser 2, 3, 4 municípios de inclusão do programa local. Esta é a informação relevante que estamos a passar aos senhores jornalistas e, se existirem mais algumas questões, estamos aqui para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado da nossa parte, pela vossa atenção. Dizer o nome e o órgão para as perguntas e respostas, se faz favor. Deputado, queria saber, quando fala em projetos de solidariedade, quer exatamente falar de quê? Que é exatamente? É sobre o que isso que vamos fazer. Não temos mais questões? Sim. Sim. José Zang, Jornal do País. Eu tenho 2 questões. A primeira era saber, após a comunicação à Presidente da Assembleia Nacional, houve alguma resposta, já que os governadores alegam não ter uma comunicação vinda da Assembleia Nacional. Houve uma resposta à vossa carta? Primeira questão. A segunda questão era vão distribuir um pouco daquilo que é o subsídio de instalação dos deputados, 50%. Qual que foi o critério utilizado para escolher os grupos-alvos? E se me permitissem, uma terceira pergunta, que é fora desta conferência de imprensa, era saber como é que o grupo parlamentar da UNITA se já reagiu
ou vai reagir em relação ao acórdão do Tribunal Constitucional. Estamos a referir ao acórdão 881/2024. Obrigado. Muito bem. David Felipe, não jornal. Senhor Presidente, a consulta pública, o prazo terminou no dia 4. Eu queria saber quando é que a documentação vai ao Parlamento. Valentino Carvalho Dalgão. Queria saber se com relação às jornadas comunitárias, diz que arranca hoje, concretamente onde? Onde é que hoje já está a se realizar essa jornada? Muito bem. São 5 questões, 4 questões. Falaste 4 intervenções, 6 questões. Bem, sobre a primeira questão, sou jornalista. Quando estamos a falar de projetos, ou melhor, de atividades de solidariedade social, nós estamos a falar primeiro de doações de bens alimentares. Estamos a falar também de doações de medicamentos. Estamos a falar de doações, outros bens. Só para terem uma ideia, nós temos comunidades que foram desalojadas. Para estas comunidades do Bengo e do Banza Norte, nós vamos entregar inclusive chapas. São várias. A modalidade de solidariedade difere em relação à realidade local. E aqui respondo já às questões colocadas sobre os critérios. Nós constituímos uma equipa de trabalho. A equipa de trabalho elaborou um regulamento sobre o Fundo de Solidariedade. É importante dizer isso. O regulamento do Fundo de Solidariedade estabelece critérios para eleger as comunidades-alvo da nossa ação de solidariedade. É importante esclarecer de forma muito clara que as comunidades mais carenciadas são o nosso alvo prioritário. Só para terem uma ideia, aqui mesmo no grupo, a partir mesmo aqui do grupo parlamentar, nós já compramos 7 carros, esses carrinhos de apoio aos cidadãos que têm alguma deficiência física, motora. É importante dizer isso. Os jornalistas aqui mesmo entraram, devem ter visto um cidadão, isto infelizmente está numa situação como eu acabei de dizer, e nós vamos apoiar. Vamos apoiar. Já fizemos isso. Cá em Luanda, fora de Luanda. Isso é olhar para as comunidades mais carenciadas. Nós já recebemos dos seus jornalistas, não vou citar os nomes, de uma senhora jornalista aqui, a referência de uma comunidade que estava a passar muito mal, e nós prestamos a nossa solidariedade. Levamos, inclusive, cesta base, para não dizer outras quantidades. Precisamos expor. Daquilo que nós podemos fazer, vamos continuar a fazer. Sem entrar mais no detalhe, aqui é importante esclarecer que algumas atividades nós orientamos claramente os deputados, não precisamos expor. Acho que não faz bem. Não faz bem. Estamos a apoiar pessoas que precisam. Agora, quem ajuda não precisa estar a publicitar. Algumas vezes, pronto, tendo em conta a dimensão do ato, há sempre a tendência de pessoas terem fotografias, vão publicar. Mas não é essa a nossa filosofia. Nossa filosofia é chegar à coração das pessoas. Ponto final. Pronto, já acabei de falar dos critérios. Sobre o acordo, nós já respondemos, nós fizemos uma nota de imprensa, mas eu vou pedir depois à deputada Michela Weber, vice-presidente do parlamentar, para fundamentar porque é que nós não estamos de acordo com o acórdão 881/2024 do Tribunal Constitucional. Aqui é importante dizer que, nós temos um grupo que elaborou um projeto de lei orgânica, portanto, a iniciativa do grupo parlamentar,
distribuímos o documento, é público. Já recebemos, criamos um grupo técnico que tem a obrigação de receber, elas têm a competência de receber, não digo obrigação, a competência de receber as contribuições dos cidadãos, procura consolidar e integrar no projeto as várias contribuições. E aqui é importante assinalar que são muitas contribuições que já recebemos. E a primeira forma do projeto tornar-o público e aquela que vai sair sobre aquilo que já foi introduzido, já foi inserido, existem, pelo menos, posso dizer com segurança, 1/3 de modificações. Acolhemos contribuições. Também estamos conscientes que há cidadãos que vão preferir falar diretamente com o deputado. Por isso que entendemos que, apesar do prazo ter terminado, mas localmente no contacto com as pessoas, pode acontecer que há cidadãos que não tenham recebido, ou elas não tenham visto como canalizar a sua contribuição e poderão fazer diretamente com os deputados. Feita a exploração, os grupos têm um coordenador e um relator. O relator do grupo prepara um relatório do grupo de trabalho, assinado pelos deputados todos e pelo coordenador do grupo. Esse relatório é remetido à comissão técnica, que vai também integrar as contribuições dos cidadãos ao projeto que está a ser aprimorado. Não lhe posso agora fixar uma data. Hoje é 8 de abril. Nós faremos a consulta pública no dia 12, dia 13, não, dia 11. Dia 13, os deputados estarão a regressar, mas vão enviar os relatórios por e-mail. A equipa que está a trabalhar cá em Luanda, a equipa técnica, foi orientada a estabelecer um plano para trabalhar até o sábado. Este sábado mesmo a equipa está a trabalhar. Acredito que se receberem sexta-feira todas as contribuições, sábado poderão integrar essas contribuições. Na próxima semana, sem precisar a data, vamos ouvir a proposta do grupo técnico. Entre segunda, terça, quarta-feira, o documento tem condições para entrar. Mas não posso falar da data precisa. Tem que ser feita a sugestão pela equipa técnica. Ainda assim, penso que estará dentro do calendário que nós estabelecemos. O Sr. jornalista procura saber onde exatamente as atividades começaram hoje. É só para esclarecer o seguinte: no nosso plano, há exceções de delegações que chegaram ontem. Portanto, as províncias do Namibe, Mochico, no Namibe e do Mochico, os deputados chegaram ontem, por causa do calendário dos voos da tarde. Mas o grosso, a maior parte das delegações, na prática, na totalidade, chegam hoje com os seus destinos. Hoje é o dia de chegada. Portanto, dia 8 é o dia de chegada. Pode acontecer que no Mochico, a delegação chegou ontem, pode haver uma concertação que decida começar hoje a fazer a atividade. Pode ser. Tem essa autonomia para fazer. Tem esta liberdade. Mas, no geral, hoje é o dia de chegada. As atividades oficialmente começam amanhã. Saudação da cortesia ao governador que quiser ser saudado. Quem não quiser, não é problema nenhum. Vamos preencher com outra atividade. É na sua questão de cortesia. Uma saudação de 15, 20 minutos. Procurar saber como é que o seu governador está, como é que está a família, como é que estão os filhos, como é que está a população. A população tem água, a população tem alimentação em dia. Só uma pequena saudação. Só isso mesmo. Mas entendemos que as pessoas querem fugir porque sabem que não estão capazes de governar. Essa é a conclusão. E essa atitude é saudação da cortesia. A período da tarde, portanto amanhã,
período da tarde, para atividades de solidariedade, em função do plano estabelecido em cada província. Vou falar, por exemplo, da província de Benguela, onde estarei amanhã. Lá estarei hoje, não amanhã. Desculpe, rapidamente. Período da manhã, saudação de cortesia ao governador, 9 horas. Saudação de cortesia ao bispo de Benguela, às 10 horas. Saudação de cortesia à regedoria, às 11 horas. Isto é para o programa de Benguela amanhã, de manhã. À tarde, às 14h30, visita ao Hospital Geral de Benguela. Vamos fazer uma doação. O Hospital Geral de Benguela. Às 14h30. 16 horas, uma saudação ao PSICA. Aqui é institucional, queria ser período da manhã, mas a PSICA sugeriu para ficar da tarde. Às 14h30, ajuda a solidariedade. Outras províncias, no mesmo período da tarde, poderão fazer doações para entrar nas comunidades. É só para dizer que oficialmente a visita começa hoje, fica até a chegada, mas o programa em si, rigorosamente local, começa amanhã. Para esclarecer esse problema. Vou passar a palavra agora à deputada Miguel Weza. Há uma pergunta que me foi respondida. Sim. Relativamente, se houver resposta da Presidente da Assembleia Nacional em relação à vossa carta ou não. Ok. A comunicação da Presidente da Assembleia Nacional está aqui. O protocolo da Assembleia é este aqui. Comunicação recebida. Nos termos da lei, do ponto de vista do direito administrativo, também, até não diria sobre direito, também do ponto de vista mesmo a deputada dizer, do bom senso, o senhor jornalista recebe uma comunicação, uma informação ou um convite, deverá responder. Só que do ponto de vista do direito, se não responder, deferimento tácito. É o que está na lei. Portanto, isso não é nossa preocupação. O que nós queremos deixar bem claro aqui. A Presidente da Assembleia Nacional está informada. O Comandante-Geral da Polícia está informado. O Senhor Presidente da República, vamos começar pelo Presidente. Vamos inverter. O Senhor Presidente da República está informado. O Presidente da República de Angola está informado. Está informado por via da Presidente da Assembleia Nacional, que recebeu a nossa comunicação. E nós fizemos questão de dizer, na comunicação da Presidente da Assembleia Nacional, Excelência, nos termos da linha E do artigo 46 do Regimento da Assembleia Nacional, vimos solicitar a devida comunicação aos órgãos competentes do Estado para que se assegure a colaboração e cooperação institucional com o Poder Executivo. A comunicação está feita, Presidente da Assembleia Nacional, o Presidente tem conhecimento. O mesmo é válido. Os governadores são auxiliares do titular do Poder Executivo. Os governadores responderam com conhecimento ao Ministro, e obviamente o Ministro, aquela orientação que ele enviou para as províncias foi por orientação do Presidente da República. O que nós queremos deixar bem claro aqui, que a responsabilidade pela segurança dos deputados, em primeiro lugar, é do Presidente da República. É óbvio que é o comandante-chefe das Forças Armadas, portanto, das Forças de Defesa e Segurança, é o comandante-chefe. A responsabilidade do Presidente da Assembleia Nacional é do Comandante-Geral da Polícia Nacional, é dos governadores, também no município, é do administrador municipal. A questão da segurança. Se esta comunicação estiver subjacente outras iniciativas, que não queremos aqui especular, já sabemos quem vai ser responsável. Já sabemos. Esses que nos responderam com conhecimento do Ministro são os primeiros responsáveis. Tá? Claro. Este problema não é nosso. Era só para esclarecer, tranquilizar os jornalistas. Nós vamos fazer vamos cumprir o nosso programa. Sem problema, sem sobressaltos.
Portanto, nós só queríamos fazer uma saudação de cortesia aos governadores e administradores. Uma questão. António Gaspar Rosato. Queria saber, para reivindicar, a Secretaria tem um plano para reivindicar junto do Nacional sobre essa atitude e a não senso que referou o deputado por parte da Câmara de Administradores, o governador também. Nós não temos que reivindicar. Não temos que reivindicar. Estamos aqui para denunciar e a mensagem vai estar a chegar. Neste momento que estamos a falar, através do poder executivo, o dono do poder é o povo. É este povo que escolhe uma parte dos seus cidadãos para executar as políticas públicas. É o poder executivo. Escolhe outra parte de cidadãos para fiscalizar a execução das políticas públicas. É a Assembleia Nacional, são os deputados. Cada um de nós faça a sua missão, cumpra o seu papel. Eu que estabeleço a Constituição e a lei, mais nada. Se não houver mais perguntas... Sobre o acordo, será assim. Respeito ao jornalista. Muito bom dia, caros jornalistas. Como já foi dito pelo Presidente do Grupo Parlamentar, nós fizemos uma nota de imprensa e apresentámos o nosso posicionamento oficial. Mas foi levantada novamente essa questão e cabe-nos responder da seguinte forma. A Constituição da República de Angola é a lei suprema do nosso Estado. E a lei suprema do nosso Estado estabelece, no artigo 129, dois momentos para o procedimento de destituição presidencial. A iniciativa é de 1/3. Este é o primeiro momento. E é assim em vários países. Alguém tem de iniciar o processo. Então, 1/3 de 220 deputados, recorrendo à matemática, equivale a 73 deputados. Significa dizer que se 73 deputados assinarem, inicia-se o processo, nos termos da Constituição. Posteriormente, a Constituição vem estabelecer que, para se deliberar se o processo na Assembleia Nacional vá para o Tribunal Constitucional ou para o Tribunal Supremo, deve haver uma deliberação por maioria qualificada de 2/3. Recorrendo novamente à matemática, 2/3 são 147 deputados. Ora, o que aconteceu no dia 14, todos nós conhecemos, todos nós sabemos e todos nós fomos informados porque verificamos o que é que efetivamente aconteceu no dia 14 de outubro de 2023. Mas esse processo não tem nada a ver com isso. Este processo visava somente que o Tribunal Constitucional verificasse se a norma do regimento estava ou não em contradição com a Constituição. E o Tribunal Constitucional, infelizmente, utilizou argumentos jurídicos para uma situação de acautelar a situação política de quem está a ser destituído. Se não vejamos, todos nós conseguimos ler o artigo 129 da Constituição. E em momento algum, o artigo 129 da Constituição estabelece uma maioria absoluta, 50% mais um voto. Ou seja, 111 deputados para iniciarem o processo.
O artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional impõe uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções para ser criada a comissão eventual. Ora, esta maioria absoluta obstaculiza um terço constitucionalmente consagrado. E todo estudante de direito aprende que lex superior derroga lex inferior, ou seja, a Constituição é lei superior, o que estabelece a Constituição é o que deve ser cumprido, não é o que aconteceu nesse processo. Por outro lado, devo dizer que, apesar do Tribunal Constitucional tomar essa decisão, eles ainda têm um outro processo para decidir, que é o processo do dia 14 de outubro de 2023. O Tribunal Constitucional vai ter que dizer aos angolanos o que é que entende do que aconteceu no dia 14. E todos os jornalistas sabem, inclusivamente, que a ata síntese do dia 14 de outubro de 2023 nem sequer foi discutida, discutida e aprovada em plenário da Assembleia Nacional. E todos nós ouvimos a desculpa esfarrapada do primeiro secretário de mesa da Assembleia Nacional sobre a situação da ata do dia 14 de outubro de 2023. Devo recordar que, até o momento, desde 1992 até hoje, é a única ata, atenção, é a única ata da Assembleia Nacional, ata síntese da Assembleia Nacional, de uma reunião extraordinária, plenária extraordinária, que não foi nem discutida, nem votada. Portanto, e o Tribunal, nesse momento, tem um processo. O processo está em andamento e o Tribunal não tem conhecimento da ata síntese da reunião. A ata síntese é a ata onde se descreve o que é que aconteceu na reunião. Se foi devidamente convocada, quem é que estava presente, quem é que estava ausente, o que é que se debateu, o que é que se colocou à votação, como é que foi feita a votação, quem votou, quem não votou, quem votou a favor, quem votou contra, quem se absteve, quem não votou. Portanto, todos esses dados entram na ata síntese. Ora, essa ata síntese o Tribunal não tem. E não tem exatamente porque, até o momento, essa ata não foi discutida nem aprovada pelo plenário. Portanto, é assim que está, infelizmente, o nosso Estado, que alguns dizem que é de direito. E acho que respondi a sua questão. Senhores jornalistas, penso que gostaríamos que os jornalistas ajudassem a esclarecer o tempo. A notícia que foi publicada está a induzir a opinião pública em erro. Não é o processo do dia 14 que foi negado por requerimento. O requerimento não foi o dia 14. Este é um específico. É um processo de fiscalização abstrata. Nada disso. Agora, dizer que o processo foi negado não corresponde à verdade. Queremos saber se a norma do 284, número 3, era constitucional. Já que o Tribunal diz que aquela norma é constitucional, isto reforça, atenção, felizmente, o processo principal de impugnação da plenária do dia 14 de outubro de 2023. Porque, nos termos do regimento da Assembleia, fazem-se por votação secreta, entre várias questões, a deliberação do 284, número 3 de 284. Isto reforça a nossa posição sobre o processo do dia 14 de outubro. Portanto, nós estamos serenos em relação àquilo que vem ali. Preparemos os corações. Muito obrigado, senhores jornalistas. Continuação de bom trabalho.